Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Bom estar novamente aqui gravando um novo vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem na medida do possível, que essa quarentena não tem sido fácil, mas se nós esperamos a volta de Cristo, quanto mais esperar uma pandemia passar, né? E para isso nós temos que, como auxiliadores durante toda a vida do governo, nós podemos sim ter, nesse momento difícil, onde não podemos sair, ter o retorno, né, de toda essa contribuição que foi feita por nós, tá? O que eu queria trazer hoje para vocês é um trecho que está lá em Colossenses 1, que é o início de Colossenses, só eu não queria prolongar mais, que é Colossenses 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Até aqui. Senhor, fala conosco, conduz, Senhor, esse nosso momento, e que Tu possa falar através de mim, Pai. Que eu possa diminuir e que Tu cresça, Pai amado. Em nome de Jesus. Então, vocês podem ver aqui que Paulo, ele não é um auto-intitulado apóstolo, tá? Por que eu digo isso? Porque a palavra diz aqui que ele é um apóstolo de Cristo Jesus, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. E em contribuição a esse apostolado, a esse trabalho, em cooperação, ele encontra o irmão Timóteo, ao qual ele tem uma longa caminhada, né, pregando o evangelho por algumas cidades ali ao redor de Roma. Então ele tem ali algumas viagens que ele faz, e nessa viagem aqui em específico ele levou o irmão Timóteo para a igreja de Colossos, onde é o alvo da pregação dele, porque Paulo, como vocês sabem, ele vem em suas viagens, ele vai inaugurando igrejas, né? Então ele nesse momento foi em direção a Colossos e levou a Timóteo, o grande cooperador, né? Que no final da vida de Paulo ele escreve 2 cartas a Timóteo, né? Porque ele reconhece em Timóteo um grande cooperador do Evangelho. Então eu queria só trazer para vocês a importância que tem esse texto quando fala que Paulo, ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. A palavra apóstolo, ela significa o que foi chamado, aquele que foi chamado, enquanto a palavra discípulo significa aquele que segue, tá? Então Jesus teve vários discípulos, mas unicamente ele teve 12 apóstolos escolhidos por ele, homens falhos, homens que não eram cultos, pescadores, cobrador de impostos, que era o Levi, que depois veio a ser Mateus, né? Cobrador de impostos, que para a população toda ele era um traidor, porque ele começou a trabalhar para o Império Romano, né? Cobrando impostos. Então isso para os compatriotas dele era
era uma afronta. Então, o que acontece? Jesus escolheu seus 12 apóstolos, e os apóstolos são chamados por Jesus. Paulo, fora de tempo, não foi no tempo dos 12, mas ele é o 13º apóstolo. O 13º homem ao qual Jesus achou graça e chamou em um momento difícil, né? Chamou a poder contribuir no progresso do Evangelho. E o Evangelho com a ajuda do Espírito Santo e a condução terrena de Paulo e, claro, outros apóstolos que também tiveram contribuições no Novo Testamento, foi-se abrindo igrejas e falando do amor de Jesus para aquele povo que estava ali na circunvizinhança, tá? Até onde Paulo atingiu, ele teve várias igrejas que foram inauguradas, vamos dizer assim, por ele. E periodicamente ele escrevia cartas a essas igrejas, ou igrejas que davam dor de cabeça, igrejas que, como a igreja de Coríntios, que colocou em xeque o apostolado dele, porque Paulo trazia palavras muito duras para aquele povo, e claro, as pessoas contrariadas, as pessoas eram contrariadas, eram constrangidas quando o apóstolo Paulo trazia ensinamentos duros, mas necessários, porque havia em algumas igrejas uma imoralidade muito grande. Então Paulo exerceu o apostolado dele com eficácia, com destreza e com ousadia. Tanto é que ele lá em 2 Coríntios ele diz assim: olha, eu na minha presença sou brando com vocês. Ou seja, ele pretendia na presença dele, não com eles, não despejar sermões inacabáveis, mas ele procurava abraçar, procurava ver a necessidade de cada um naquele momento. E ele fala, e nas cartas, quando ausente, eu sou ousado. Quando ausente, eu não meço esforços para apontar o erro de vocês. Então, a excelência com que Paulo andou, ele desenvolveu o seu apostolado, trouxe uma grande contribuição para o Evangelho, que há mais de 2000 anos não sofreu e não sofrerá, porque é obra do Espírito Santo, não sofrerá intervenção. Eles podem sofrer lutas. E Jesus fala que nós passaremos por lutas, por tribulações, mas ele diz, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer o mundo. E nós estamos labutando todos os dias contra a carne, contra os nossos desejos pecaminosos, para vencer o mundo. E eu espero sim ser aprovado, como não só eu, mas acredito que vocês também esperam ser aprovados pelo Pai e um dia ser levado por Jesus na sua segunda vinda. Então, irmãos, eu só queria esclarecer aqui a questão do apostolado, tá? Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, tá? Por vontade de Deus, não por vontade própria. Ninguém se auto-intitula apóstolo.
olhem para cá, olhem para esse livro e vejam que ele não tem segunda edição. Ele sempre foi e sempre será único. Quando você quiser respostas, venha à Bíblia. Entenda que aqui você vai encontrar argumentos, palavras, ensinamentos que vão derrotar qualquer argumento que o mundo possa trazer contrário à palavra de Deus. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Eu vim trazer só essa... Eu só queria dar uma breve compreensão, uma breve palavra para uma compreensão de vocês com relação ao apostolado. São 12 mais 1 só. Hoje em dia, quem se intitula apóstolo, quero deixar claro que existem vários movimentos, várias seitas que têm um apóstolo que diz ter recebido uma visão. E essa visão, através dessa visão, ele tem apresentado ao povo, à massa, e dito que foi Deus quem o deu a visão. E aí a gente vê muita coisa que, sinceramente, a gente não queria ver. Coisas que trazem engano, porque a Bíblia nos mostra unicamente 12 apóstolos mais 1. 12 apóstolos que caminharam com Jesus e um que é Paulo, que é o apóstolo Paulo, antigo Saulo. Quando ele aceitou a Cristo, Paulo foi o seu novo nome para que viesse toda essa explosão de ação do Espírito Santo pela vida dele. Então Deus tem sido muito bom, Deus tem mostrado que através da sua palavra, que nós temos resposta para tudo o que nós todas as nossas dúvidas em relação ao Evangelho. Está aqui, tá? Então, por favor, não se deixem enganar. Nós temos 12 apóstolos mais 1, tá? O Evangelho de Deus é imutável. Ele não sofre mudança. Lá em Gálatas a gente vai ver: mesmo que um anjo desça dos céus e diga ter havido um novo evangelho que seja anátema, ou seja, anátema significa que seja maldição. O evangelho de Cristo é imutável, tá bom? Que Deus abençoe, guarde a vida de vocês, estejam com vocês sempre, porque é isso que Ele prometeu a nós. Irmão, eu quero dizer para você que a tribulação virá, momentos difíceis virão, não há como negar, Jesus, quando esteve aqui entre nós, Ele passou por muita tribulação, Ele passou por muita perseguição, porém Ele venceu o mundo, e para nós não é diferente. Nós venceremos, sim, mas com perseverança, com ousadia. Jesus não nos deu um espírito covarde, nós temos um espírito de ousadia. Que Deus nos abençoe, nos guarde, e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.